nome é Carlos Vinck, eu sou médico ginecologista obstetra de Videira, do Med Videira. Eu já resido aqui há 19 anos. Eu tenho uma formação na Universidade Federal de Santa Maria, onde fiz minha residência médica de 3 anos em ginecologia e obstetrícia, onde atuo aqui na nossa cooperativa e na nossa cidade há vários anos. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre exercícios, sobre momentos do parto, o que antecedem, sobre o parto normal, sobre o parto cesariana. Nós não vamos dar aula aqui, a gente vai conversar, discutir alguma coisa. Então, se nós formos pensar nos exercícios que nós temos da gravidez, na década de 90, começaram os estudos sobre atividade física nas gestantes. Antes, não tínhamos nenhum estudo, assim, não se preconizava atividade física. Sendo que somente em 2002 que saiu o primeiro consenso sobre atividade segura para as gestantes. Então vejam bem, 2002, há 18 anos atrás, que tivemos um consenso com maior segurança. Então, para termos um exercício na gravidez, temos que ter uma indicação, temos que ter uma intensidade, e isso, não temos um consenso hoje sobre a intensidade, sobre a indicação do exercício. Isso nós temos trabalhos que nos mostram alguns exercícios que são bons, e vai muito da experiência do obstetra e do médico da paciente que está orientando. Sabemos que o exercício, ele melhora muito o risco, diminui o risco de pré-eclâmpsia, então ele diminui a pressão alta no final da gravidez. E nós temos que lembrar que todas as obesas, nós temos que ter muito cuidado com a obesidade. Gestante obesa pode ter atividade física? Pode. Ela deve mudar seu estilo de vida? Deve. Porém, sempre acompanhada de um profissional de saúde que oriente ela, para que ela possa fazer corretamente as atividades. Nós temos exercícios que são leves a moderados, devemos evitar exercícios nas gestantes, exercícios físicos pesados que podem levar a complicações. Nas diabéticas, o exercício é muito bom, porque ele vai aumentar a sensibilidade da insulina nos tecidos, melhorando a sua glicemia. Então ela vai ter uma glicemia muito melhor, um controle glicêmico muito melhor na gestante diabética. E também nas pacientes hipertensas, que compõem alguns riscos, essas pacientes necessitam também os cuidados para fazer atividade física. Não é proibido, porém, com orientação do seu médico e assim por diante, ou de um profissional de educação física, ou um fisioterapeuta. Porque nós sabemos que na gravidez ocorre um aumento muito grande do débito cardíaco, já no primeiro trimestre da gravidez. Ou seja, aumenta a quantidade de sangue circulante, fazendo ter modificações cardíacas e sanguíneas na mulher. Nós vemos uma alteração da postura da coluna dessa mulher, dessa gestante, onde ela vai ter uma lordose fisiológica, ela vai ter as pernas entreabertas, parecendo tipo um caminhar de um pato, como se diz. Isso ocorre para ela mudar o seu centro de gravidade. Se ela ficasse totalmente ereta, ela ia caindo. Então, isso ocorre para mudar o centro de gravidade pelo desenvolvimento da sua barriga. Lembramos também que na gravidez temos muita frouxidão de ligamentos, para a pelve principalmente, propiciando o parto já normal dessa paciente. Então, os ligamentos ficam mais frouxos. E com isso, ficando frouxos, nós temos um maior risco de traumas. Isso é importante, temos muito cuidado. Por isso que a gestante deve ter muito cuidado na atividade física para que não tenha complicações mais sérias assim de trauma. Então, o que é uma atividade física? A atividade física nada mais é que qualquer movimento do corpo que tenha um gasto energético. Então, qualquer movimento, uma caminhada, um subir uma escada, dar uma passeada, isso tem um gasto energético. Então, isso é uma atividade física. Então, não precisa, às vezes, ter uma academia, mas um exercício, uma caminhada já é suficiente para essa gestante. E quais são os benefícios da gravidez? Nós temos benefício de fortalecimento da musculatura em geral, pela atividade física, então ela ficará mais forte, facilitando assim o parto, melhorando essa condição de vida, melhora a sua flexibilidade e força, principalmente para quem quer parto normal, para ter força para ganhar. Não adianta simplesmente ficar parada e não fazer o exercício, não vai conseguir ter força de prensa no momento do parto. E ela ajuda também, o exercício, a voltar ao normal depois da gravidez. Então, o grande tema das mulheres é, quando tiver um nenenzinho, eu vou voltar logo. A amamentação ajuda muito a voltar logo, mas aquela gestante que fez a atividade física, ela vai conseguir voltar à sua condição antiga muito mais rápida. Isso é muito bom para as gestantes. Diminui as dores nas costas, diminui a prisão de ventre, as câimbras, o inchaço e o cansaço. Então, são benefícios que nós vemos na atividade física. E pelas endorfinas também vai melhorar o seu humor.
ela vai ficar mais tranquila, melhora a sua autoestima e principalmente a qualidade do sono. As gestantes sabem que às vezes elas perdem insônia, né? Muitas têm insônia, não conseguem dormir, e outras têm um excesso de sono. Então a atividade física vai fazer com que regule o sono. Então ela vai se sentir bem melhor. E também a atividade física vai fazer com que tenha uma melhora do desenvolvimento fetal. Lembrando novamente que desde que seja acompanhada por um profissional de saúde ou um profissional da área. E quais são as atividades recomendadas para uma gestante? Falei antes, caminhada. Caminhada em si é uma ótima atividade física. Ela pode sair e caminhar, como a gente diz com as gestantes. Vamos caminhar um pouco. Mas não é caminhar dentro de casa, é caminhar, como se diz, sem rumo. Caminhar na rua, caminhar num parque. Apesar da pandemia hoje, se protegendo, pode fazer uma caminhada. Corrida, pode fazer corrida. Aquela gestante que já era acostumada, pode fazer corridas leves, não exagerando. Pedalar, pode andar de bicicleta? Não convém pelo risco de queda, mas um pedalar numa bicicleta estática, isso a gestante pode fazer tranquilamente. Alongamentos vai facilitar, vai melhorar a sua elasticidade, vai ajudar no parto. Então, alongamento também é uma atividade muito interessante. Exercícios de relaxamento. O relaxamento, ela faz com que a pessoa fique mais tranquila, fique mais calma. Isso ajuda bastante ela a que melhore. Muito se faz na yoga também, os relaxamentos e assim por diante. Natação, a gestante também pode fazer, e a hidroginástica. E daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre cada uma dessas atividades que a gestante pode vir a fazer. E se recomenda o que para uma gestante? Sempre que se faça exercícios leves ou moderados. Nunca exagerar. Beber água antes da atividade física e após a atividade física. Usar uma roupa adequada. Não se pode sair caminhar com uma calça jeans, fazer uma caminhada, uma calça jeans apertada, vai aumentar o inchaço, vai aumentar o edema. Não convém fazer isso. Então, uma vestimenta apropriada, um tênis adequado para que ela possa fazer a sua atividade. O ideal seria de 2 a 5 vezes por semana a atividade física, certo? Então, de 30 a 40 minutos, 2 vezes por semana, já é uma atividade suficiente, certo? E lembrando que nós temos que respeitar sempre o próprio corpo dessa gestante, não tendo fadiga excessiva, exaustão, porque isso também vai prejudicar muito a sua gravidez e muito o seu feto. E qual gestante pode fazer uma atividade física? Todas podem fazer, a não ser que tenha alguma contraindicação médica. E aquelas também que devem passar antes pelo seu obstetra, que vai orientá-las, vai dizer que atividade física ela pode vir a fazer, tanto para ela como para o desenvolvimento do bebê. As atividades geralmente podem iniciar já no começo da gravidez, a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre esse assunto, tá? E pode até o final da gestação, se não tiver nenhuma complicação. Então, no primeiro e terceiro trimestre da gravidez, ou seja, os primeiros 3 meses, os últimos 3 meses, atividades um pouco mais leves, não tão excessivas, né? E no segundo trimestre é uma atividade já um pouco mais que a gestante consiga ter mais vontade de fazer e com menos riscos. Então, quem não pode ter atividade física? Qual gestante? Alguns casos. A paciente que teve alguma ameaça de aborto. Então, a ameaça de aborto se caracteriza até 12 semanas, que pode ter sangramento, cólica, dor, alguma coisa. Essa paciente está contraindicada a fazer atividade física, porque o repouso, nós sabemos, que vai conseguir com que ela tenha uma melhora, do sangramento, então não tem como ela fazer atividade física. Gestantes que tiveram prematuros no passado, existem algumas contraindicações. Por qual motivo ela teve um prematuro? Uma incompetência cervical, um problema de placenta? Não se sabe. Então, essa gestante tem que ser monitorada e, às vezes, ela não pode fazer atividade física. Pacientes que têm placenta baixa, o que é isso? A placenta baixa nada mais é que a placenta que fica junto do colo do uterino. Então, essa gestante vai ter bastante sangramento, certo? E isso vai dificultar, impossibilitar, melhor, que ela tenha uma atividade física. Gestantes com problemas sérios de coluna, nós temos bastante pacientes que têm cirurgias de coluna, pacientes que têm problemas articulares. Essas gestantes, elas também têm uma certa contraindicação relativa de se fazer atividade física. Talvez um alongamento, um pilates ela possa fazer, mas atividade física que possa piorar, ela não deve fazer. Bem como aquelas gestantes que têm problema de quadril, né, que também estão contraindicadas a alguma atividade física. Gestantes que têm algumas doenças pré-existentes que dificultem a sua caminhada, dificultem a sua
atividade física também estão contraindicadas. E pacientes que têm um quadro de pressão alta, descompensada, que não consegue compensar a sua pressão, essa paciente também, ela já está contraindicada que se tenha uma atividade física, a não ser que tenha um acompanhamento muito sério do seu professor obstetra, do seu cardiologista, caso esteja acompanhando junto, e um profissional qualificado de educação física ou fisioterapia, como sempre gosto de salientar pelo nosso trabalho em equipe, não somos só o médico, é o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o educador físico e assim por diante. E o que podemos fazer? No primeiro trimestre, nós podemos atividades mais leves, né? Até 12 semanas. Lembrando que aquela gestante que não fazia nada, aquela mulher que não tinha o hábito de fazer atividade física, ela está com dor, engravidou, não adianta querer ficar maluca, fazer academia, fazer caminhada, exercício. Não, essa gestante deve evitar no primeiro trimestre. Por quê? Ela nunca fez nenhuma atividade física. Não é porque engravidou que ela vai começar a fazer agora no primeiro trimestre, aumentando o seu risco de complicação e principalmente de aborto. Essa gestante, então, ela deve evitar a atividade física no primeiro trimestre, sendo melhor ela iniciar no segundo trimestre e terceiro trimestre as atividades físicas. Aquelas gestantes, mulheres que já tinham o hábito de fazer atividade física, essas gestantes elas já têm condições de continuar as suas atividades físicas. Essa semana eu estava falando com uma paciente minha, a Débora, até muito interessante, ela já fazia atividade física, ela sempre fez atividade física, né? E ela é aquela como se gosta muito de academia. Então ela engravidou, na gravidez dela ela conseguiu manter as atividades físicas, né? Então a Débora conseguiu, ela manteve porque ela já fazia atividade física. Outras pacientes, por exemplo, que já atendi, vamos citar um nome aleatório, a Bruna, por exemplo. A Bruna, ela não fazia nada, então ela não vai adianta querer ser uma atleta no primeiro trimestre, então deixar para o segundo trimestre, né? Então nós temos esses dois paradigmas. E nós devemos sempre reduzir. A gestante não pode fazer uma atividade física que nenhuma pessoa normal. Ela tem que ter uma redução de intensidade da sua atividade física e manter os exercícios. Então, ela não pode sobrecarregar a sua atividade física, ela não pode aumentar a carga, ela não pode se exaurir, ou chegar à exaustão, porque isso faz com que ela não tenha um bom desenvolvimento da sua gravidez. Aquelas gestantes que são atletas de alto rendimento, né, que seriam aquelas que trabalham, que fazem muita atividade física, que são atletas, essas podem continuar, mas também elas vão reduzir. Fisiculturismo, a gente vê bastante na internet gestantes fazendo fisiculturismo, isso é contraindicado, né, pessoal? Ela já era acostumada a fazer, muitas blogueiras, né, que são marombeiras, que se chamam, que elas vão lá levantando peso assim, grávida. Isso é contraindicado, pessoal. Isso é até um absurdo se falar isso, né? Porque a mulher que não fazia vai querer fazer a mesma coisa e vai complicar a vida dela. Então, no primeiro trimestre, esses são os cuidados. O segundo trimestre é o melhor momento para a atividade física, certo? Porque a mulher está mais disposta, mais livre, já pararam os sintomas do primeiro trimestre, como enjoo, como vômitos, como sonolência, como cansaço, que são os inconvenientes no início da gravidez. Então, depois do primeiro trimestre, a gestante já tem uma vontade maior de fazer atividade física, porque ela não vai ter menos incômodos, menos desconfortos. Então, isso facilita com que ela pratique mais atividade física. E esse é o momento ideal para aquela gestante que não fazia começar a sua atividade física, porque o segundo trimestre é o melhor momento para que ela se faça as atividades físicas. No terceiro trimestre, então, chegando mais para o final da gravidez, as grávidas, quem já teve filho já sabe, fica mais pesada, fica mais cansada, fica mais letárgica, tem muitos desconfortos, maior dor nas costas, dores lombares, ela tem algumas limitações. Então, nesse momento, fica bem mais complicado para continuar a atividade física. Então, nesse momento, a gente orienta mais atividades na água, na piscina, hidroginástica, uma natação leve, certo? Isso, caminhadas, ajudam bastante nesse momento a gestante no final da gravidez, para que ela consiga manter a sua capacidade aeróbica, certo? E seu condicionamento físico, fazendo exercício de respiração, relaxamento, que vai facilitar bastante para que ela tenha o seu parto e assim por diante. Lembrando, gestante, cuidar a fadiga excessiva, porque como ela tem um débito cardíaco muito aumentado, isso pode levar a complicações, então não pode ter uma sobrecarga muito grande.
E nós temos que ter bastante cuidado também com a hipertermia. O que é isso? É fazer muita atividade física e suar muito, aumentar muito a temperatura corporal. A gente sabe que o aumento excessivo da temperatura corporal não é bom para o feto. Então, o feto não tem como dissipar esse calor da barriga, então ele vai se sentir desconfortável. E lembrando sempre de hidratar, essa gestante deve ser hidratada nesse momento. Então agora a gente vai ver umas imagens aqui, que o primeiro exercício, nessa imagem que vocês estão vendo na tela, que é a caminhada, né, pessoal? Então caminhar ao ar livre, a ajuda do pai ou não, isso faz com que melhore o risco de contração, vai melhorar a hora do sono e assim por diante. Então vejam bem, a caminhada ao ar livre, não precisa ficar caminhando numa esteira. Se você não tem condição de caminhar ao ar livre, caminha na esteira. Isso ajuda bastante. E nesse momento é o momento do pai participar também. Porque não é só a mulher que está grávida, é o binômio pai e mãe, sendo o mais importante a mãe. Mas o pai também deve participar das atividades e assim por diante. Outro exercício interessante de fazer, nessa segunda imagem, que nós estamos vendo aqui, é subir escada. O subir escada, ela ajuda bastante a movimentação, melhora a sua pelve, melhora o seu período e facilita com que ela consiga ter um parto normal. Então, subir escada. Claro, com todo cuidado, não vai subir um prédio de 10 andares e descer 4, 5 vezes. Isso é com cuidado, sempre com muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o que se fala e com o que se orienta. Outra coisa interessante que eu achei é dançar. O dançar é um ótimo exercício, a dança é um exercício. Então, dançar com o seu parceiro, está em pandemia, vai lá ver uma live, fica dançando com o seu parceiro grávido, né? Os dois grávidos, o casal facilita com que ela consiga melhorar, já faz uma atividade física, se sente bem melhor. Nós também temos a bola do Pilates, né? Que seja rebolar na bola, fazer alguns movimentos, exercício na bola. Isso também melhora bastante a pelve e faz com que relaxe a musculatura e facilitando assim o parto normal da paciente. Então a bola de Pilates é muito fácil de encontrar hoje nas lojas especializadas, ajuda bastante. E o exercício de Kegel, né? Que seja que ela vai deitar nessa posição que vocês estão vendo, ela vai puxar os músculos para cima, assim o máximo que conseguir, e vai fazendo com que ela tenha um relaxamento muito interessante. Então vejam bem, são exercícios que nós temos aí. Voltando agora para mim aqui, nós podemos falar um pouquinho de hidroginástica, né, pessoal? A hidroginástica, ela surgiu assim, mas muito para idosos, né? Mas hoje em dia a gente vê que nas grávidas é muito boa a hidroginástica. A grávida pode fazer hidroginástica até 36 semanas, porque a água vai diminuir o seu impacto, vai melhorar, vai preservar as suas cartilagens, as suas articulações, como falamos no começo antes. Pela alteração estrutural, ela facilita com que ela tenha uma melhora na sua atividade física, e a hidroginástica é um excelente exercício para as grávidas. Nós também temos a yoga é o relaxamento, exercícios de relaxamento, exercícios de alongamento, respiração e assim por diante. A yoga é uma coisa muito boa para aquela que pode praticar. E isso também ajuda no seu parto normal, fazer a yoga. Então a paciente que quer fazer yoga, que tem a predisposição, ela pode fazer yoga tranquilamente, que vai ajudar bastante. E esses são os principais exercícios assim que a gente pode falar para vocês na gravidez. Teríamos mais coisas, poderíamos ficar a noite inteira discutindo aqui, mas eu acho que com essas pinceladas já dá para ter uma ideia, e conversando com o seu obstetra, com o seu médico, ele vai orientar vocês, vai ajudar a escolher as melhores atividades físicas, mas a caminhada no momento é muito interessante. Então vamos lá, nós já fizemos nosso exercício. Então agora a gente vai chegar no momento do parto. O momento tão esperado do final da gravidez. Então, o parto geralmente, ele ocorre em torno de 38 a 42 semanas. Sendo 40 semanas o ideal, assim, o final de uma gravidez. Mas pode se estender até 42 semanas. Então vejam bem, vocês passaram 38 semanas grávida e fica aquela ansiedade de ter esse nenê, né? O momento do parto, o que vai acontecer? Principalmente para aquelas que são primeiro filho, onde tudo é novidade, tudo é diferente. É uma coisa natural, porque sempre que nos deparamos com algo novo, nós não temos a condição de saber como é. Isso é do ser humano e assim por diante.
mas tem que ter tranquilidade, tem que ter calma. Isso é um binômio pai e mãe. Nós sabemos também que muitas vezes algumas mães têm seus filhos sozinhas, né? Porque por problemas com seus pais não conseguem ter uma relação boa, mas essas mães também têm que ter uma tranquilidade, então vai para que se tenha seu filho. Com a pandemia surgiu uma coisa muito interessante, não temos nenhum trabalho assim, mas na nossa prática diária, assim, que a gente tem muito paciente grávida, nossa conversa com os colegas obstetras, o Dr. Flávio, o Dr. Rodrigo aqui de Videira, a gente notou que a pandemia, se for uma coisa boa que teve, foi o afastamento, às vezes, de grávidas, né? O afastamento de algumas pessoas tóxicas, vamos dizer assim, que ficavam colocando coisas na cabeça, assustando as grávidas, né? Porque é muito comum as pessoas assustarem as grávidas. Eu acho isso aí, é uma coisa que eu queria falar para vocês, que não dá para dar bola para tudo, né? Então, nós devemos ter calma, todo mundo vai nascer, vai ter a sua maneira de nascer e manter a calma. Então, a pandemia afastou essas pacientes, elas estão bem mais tranquilas, né? Então, isso nos dá uma certa tranquilidade em nosso trabalho. Então, o que pode acontecer nesse momento do parto? Nós podemos ter a perda do tampão mucoso, que seria tipo um catarro com sangue bem gelatinoso, que pode ter raias de sangue. Esse tampão mucoso, ele costuma sair em torno de 2 a 3 semanas antes do parto, que o tampão nada mais é do que a proteção que existe no colo uterino para que não entre bactérias. Então, quando a gestante vai chegar a ter o seu parto, esse tampão, ele vai sair, né, e vai para facilitar a dilatação do seu colo uterino. Nós podemos ter no final da gestação também uma diminuição leve dos movimentos fetais, porque diminui o espaço do nenenzinho, o conteúdo onde ele fica armazenado, e ele vai ter movimentos menos sutis. Então, isso faz com que diminua as movimentações fetais. Nós podemos ver o que chamam de barriga baixa, que a barriga baixa, o que é isso? O nenenzinho já vai descendo, ele pode querer se encaixar, e isso faz com que a paciente note, como a tua barriga baixou. E é verdade, ela baixa às vezes, né? Porque o nenenzinho está se encaixando, se insinuando para o momento do nascimento, o momento do parto. Nesse final de gravidez também ocorrem as contrações de treinamento, as contrações de Braxton Hicks, nós chamamos. São contrações que vão aumentando até próximo do parto, pode dar no começo da gravidez vai dando poucas, no meio poucas, e no final elas se tornam mais frequentes, podemos ter várias vezes ao dia. E essas contrações são normais, as contrações de Braxton Hicks, são contrações que preparam, que vão moldando o nenenzinho, vão colocando ele na posição correta para o nascimento. E também a ansiedade. A ansiedade no final é uma coisa muito difícil para as grávidas, né? Porque aquele momento, que hora vai nascer? Não existe hora, não existe, eu não sei, ninguém sabe. Ele vai vir a hora que ele quer. Então o nenenzinho assim gera uma ansiedade, um estresse. Mas quando é que vai nascer? Não sei o quê. Isso é normal, todo mundo vai passar por essa ansiedade. Então não podemos deixar que a ansiedade transforme o final da gravidez também numa coisa ruim. Então temos que tentar controlar a ansiedade e assim por diante. Mas quando é que eu vou para a maternidade, doutor Carlos? Quando é que eu vou? Você vai para a maternidade quando você tiver contrações rítmicas. Ou seja, em torno de 3 a 4 contrações em 5 minutos. Porque se você vai muito cedo na maternidade, é ruim, porque você vai ficar muito tempo esperando, ou você vai ter que ir, voltar. Então, se tu for já em trabalho de parto, um trabalho de parto mais avançado, facilita que tu não fique tanto tempo em trabalho de parto no nível hospitalar e faz com que você tenha mais facilidade de ter seu parto. Por exemplo, semana passada, uma paciente me ligaram, ela ficou com dor a noite inteira, chegou de manhã, 10 horas, me ligaram, eu fui no hospital, ela já nasceu. Muito rápido o parto dela, porque ela ficou em casa, ela ficou aguardando, como nós tínhamos orientado, e ela teve o seu parto normal e assim por diante. Outra ordem para procurar maternidade, se você tiver sangramento vivo, em grande quantidade, diferente da perda de raio de sangue do tampão mucoso. Se você vai ter um sangramento muito grande, pode ser uma complicação mais séria, como descolamento de placenta. E isso é uma urgência obstétrica. Então, sangrou muito, tem que avisar seu obstetra ou para a emergência do hospital o quanto antes. Ou também, quando o nenenzinho não se mexe. Mas como é que eu vou saber como acompanhar o meu nenenzinho estar se mexendo? A gente faz o chamado mobilograma. O que seja, então, deitar de lado, colocar a mão na barriga e que o nenenzinho tem que mexer pelo menos de 4 a 5 vezes.
qualquer movimento vale. Como ele está muito grande, o movimento é mais sutil. Então, deu 4 ou 5 mexidinhas, ele está bem. Então, pode ficar tranquilo. Opa, ele não mexeu tanto. Fala com o teu obstetra. O que está acontecendo? Muitas vezes, hoje mesmo, a paciente não está se mexendo. Ela foi no consultório, olhamos no ultrassom, o nenenzinho estava bem, o Doppler normal, tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Outra situação que temos que cuidar é um edema repentino, um inchaço de mãos, pés e assim por diante. Dor na nuca, começar a ver tipo estrelinhas na frente, começar a ter um desconforto, dor epigástrica, dor no estômago. Isso são sinais de pré-eclâmpsia. Então, são sinais que a paciente tem que ir para o hospital, que pode levar a uma complicação mais séria. Hoje, como nós já conseguimos com os avanços dos estudos, a gente consegue já ter uma predisposição maior daquela gestante fazer pré-eclâmpsia. Sabemos que aquela fazer pré-eclâmpsia começamos a tratar já no começo, com 12 semanas, já fizemos um Doppler obstétrico, a gente faz, e vê as artérias uterinas, se estão alteradas, nós já temos que iniciar o Doppler, o uso de medicação para essa paciente, para ela evitar fazer uma pré-eclâmpsia no final. Isso está diminuindo muitos casos, diminuindo a mortalidade materna e também a mortalidade fetal. E se a gestante tem alguma dúvida muito séria, está com dúvida, vai para o hospital, liga para o seu obstetra, não fique com essa dúvida, porque às vezes a dúvida faz com que você tenha algumas situações que vai te causar estresse ou uma situação muito conflitante de uma intranquilidade fetal. Nós chamamos de intranquilidade fetal quando o feto não está muito bem na barriga da mãe. Mas doutor, o que eu levo para a maternidade? Pode levar a carteira de gestante, primeira coisa. Porque se o teu médico vai estar lá, ele não vai lembrar de todos os dados. Ou se o teu médico não estiver, ou for num plantão, precisa que você tenha a sua carteira de gestante, onde estão anotados todos os seus exames, todos os seus ultrassons, e assim por diante, e facilita para quem for te atender. Eu sempre digo para dizer, mas eu levo o quê? Eu levo pijama, levo camisola. Sim, é legal levar uma camisola ou um pijama, mas que seja aberto na frente para facilitar a amamentação. Então, isso faz com que você tenha uma praticidade de amamentar. E leva o quê? Leva um absorvente, não precisa levar um absorvente muito grande, porque o parto normal costuma sangrar um pouco mais. Um absorvente noturno é muito tranquilo. Algumas gestantes têm, pela praticidade, usar algumas fraldas, elas já levam assim por diante. Leva seu material de higiene pessoal também. Tem que levar sua escova de dente, seu shampoo e assim por diante. E não pode esquecer as roupas do bebê, né? Muitas vezes as gestantes chegam no hospital sem a roupa do bebê. Aí aquele estresse, vai o pai buscar a roupa correndo porque esqueceu da roupa do nenenzinho. Bom, então a nossa gestante internou, está em trabalho de parto. E o que é um parto? O parto nada mais é do que são contrações uterinas vigorosas com que fazem que o nenenzinho saia do útero, atravesse o canal vaginal e tenha o seu nascimento. Ele é dividido em várias fases, uma fase latente, que a gente chama, que é o primeiro estágio, né? Que começa com o trabalho de parto, onde vai dilatando o colo uterino e vai fazendo com que esse nenenzinho vai se insinuando e vai descendo e vai nascendo. Ele vai dividir em fase ativa, fase de aceleração e assim por diante. Como nós podemos ver numa imagem aqui, essa imagem que nós vamos ver agora desse slide número 31, aqui ele está mostrando sobre uma imagem aqui, vocês podem ver, de uma desproporção cefalopélvica, né? Isso aqui é para vocês terem ideia do que acontece de uma gravidez no nenenzinho, onde nós, obstetras, já temos um conhecimento bom pela nossa formação, que nós temos de uma boa residência médica, né? Nós podemos acompanhar esse nenenzinho e vocês podem ver a imagem à sua direita, a minha direita, que seria a sua esquerda, um colo normal, como ele vai dilatando e assim por diante. Então isso é um trabalho de parto. Se nós olharmos agora outra imagem, então essa imagem vai explicar o que é um parto para vocês. Então, no 1, nós vamos ver o quê? O nenenzinho está dentro do útero, lá na barriga da mãe, está com a cabeça não insinuada. O que é isso aí? Ele está lá em cima, está boiando ainda, está bem alto. O nenenzinho não está na hora de nascer, então ele está lá em cima, boiando. Com as contrações, ocorre a chamada insinuação da cabeça. Ele já vai entrando no canal de parto, vai descendo e ele já faz uma flexão da cabeça. Essa flexão, ela facilita com que ele entre no canal de parto. E conforme esse colo vai dilatando, na imagem 3, ele vai rodando a sua cabeça, ele começa a rodar a cabeça para que o seu menor tamanho da sua cabeça, do seu diâmetro, possa ser o menor tamanho do maior tamanho do canal de parto.
Então ele vai se moldando e vai entrando no canal de parto e vai fazendo alguns giros, as rotações. Na imagem 4, nós vemos uma rotação completa, onde ele já virou a cabeça, já está bem insinuado e já está iniciando a sua extensão. Ou seja, a extensão, ele vai entrando, na imagem 6 vem a extensão, ele rodou, ele vai rodando, vai a extensão, na imagem 5. A rotação completa, vejam com a posição que ele sai, daquela maneira, normalmente dessa maneira que nasce, isso é um parto normal, tem outras situações que podem acontecer. E quando ele sai na imagem 6, saiu a cabeça do nenenzinho, ocorre uma rotação externa. Essa rotação externa serve para que o ombro, agora o ombro que tem que nascer, ele consiga liberar melhor assim, na pelve. Então, na imagem 7, a gente vê que nascendo, ele vai nascer de primeiro o ombro anterior, e na imagem 8, ele vai liberando o ombro posterior, e assim que é um parto. Então, vejam bem, ele insinua, ele desce, flexiona, ele roda, ele sai, ele estende. Isso é um parto normal, tá, pessoal? Normal que ocorre. Nós vemos aqui na seguinte imagem como se faz um estudo dos diâmetros, das insinuações das cabeças desses nenenzinhos que vão entrando, né, no canal de parto. Isso aqui é mais para nós obstetras e assim por diante, que já temos um conhecimento. E nessa outra imagem 36, que já é uma imagem computadorizada, vocês podem ver novamente, nós conversamos ali antes, como o nenenzinho sai, como ele passa no canal de parto, a sua rotação, sua insinuação e assim por diante. Nós temos na outra imagem diferentes tipos de bacia. Nós temos a bacia ginecóide, aquela melhor para ter o parto normal. Geralmente as mulheres têm, a maioria são as ginecóides, que isso aí, isso faz com que facilite o nascimento do nenenzinho. Na imagem seguinte, nós vemos a posição em onde ela faz uma flexão da sua perna. Essa flexão também ajuda com que esse nenenzinho nasça melhor. Então, são as situações que fazem. Mas qual é a melhor maneira de ter um nenenzinho? Hoje em dia, a melhor maneira é que ela se sente mais confortável. Nós temos aqui, porque fomos da nossa escola, que vinha do parto, a mulher tem o parto assim por diante, vão ser deitada, né, com as macas, com as pernas assim, dessa posição que nós vimos anteriormente, ela vai nascer o seu nenenzinho. Então, ela vai descer, vai assim por diante, ele vai vir a nascer. Mas se ela quiser ter o nenenzinho de cócoras, ela pode ter o nenenzinho de cócoras. Se quiser ser sentada, ela pode ter sentada. Da melhor maneira que ela se sente confortável para ter o seu nenenzinho e também que não tenha complicações, né? Então, isso é a posição. E talvez eu perguntar do parto humanizado, mas o que é o parto humanizado? Então, na década também, alguns anos atrás, eu não me lembro se era foi em 90 ou assim por diante, se falava do parto humanizado. O que seria? É retornar a desinstrumentalizar o parto, né? Que seria a mãe como centro do parto, né? E o seu pai, o pai do nenenzinho, como ajudante do nascimento. Então, isso foi o parto humanizado que surgiu. E nós temos muitas, hoje em dia, bastante situações novas, interessantes, parto em banheira. Nós não temos banheira aqui em Videira. Nós temos parto domiciliar, que pelo Conselho Regional de Medicina é proibido o médico fazer parto domiciliar. É proibido o médico domiciliar. Por quê? O parto domiciliar, ele aumenta 4 vezes mais o risco de complicações fetais, 4 vezes mais fetais, e também ele faz com que aumente muito o risco de mortalidade materna em 2 vezes. Imagina bem, se eu tive uma paciente aqui dizendo que teve um parto no interior de 13 Tilhas, a 8 km de 13 Tilhas. Eu me apavorei. Porque veio uma parteira fazer um parto no interior. Se tivesse uma complicação, até chegar a 13 Tilhas, 8 km de chão, a mulher sangrando, e até vir aqui, teria no mínimo 1 hora. 1 hora estava morta. Então, para nós, obstetras, médicos, parto domiciliar, nós não fazemos e somos contrários a isso, a essa nova moda que existiu aí, porque isso é muito perigoso, pessoal. Então, assim por diante. Então, às vezes do parto, nós podemos ver numa imagem ali mais adiante, na próxima imagem, a chamada episiotomia. O que a episiotomia é? A episiotomia sempre foi feita para que se facilitasse com que melhorasse que nascesse mais rápido o nenenzinho. Hoje em dia existem leis que se proíbem de fazer episiotomia, a não ser que tenha uma indicação médica precisa, e hoje em dia os pacientes que querem ter parto normal
eles já assinam, ou qualquer parto normal, parto cesariano, o chamado consentimento informado. E no consentimento informado nós falamos todos os riscos, falamos da episiotomia, se for necessária, e assim por diante. A episiotomia, alguns consideram como uma agressão, mas às vezes ela salva muito o nenenzinho, porque o nenenzinho ficar muito tempo no canal de parto leva sequela. Então leva sequela, pode ser um nenenzinho com problemas graves, neurológicos e assim por diante. Então às vezes temos que instrumentalizar o parto. Nós olhamos a imagem seguinte, a gente vê uma episiotomia, como é que é feito. Então veja assim, só para ter ideia de como é a musculatura da pelve. Então são vários músculos, canal, tem os músculos ao redor do ânus e assim por diante. Então são situações que podem acontecer. Nós também temos que falar um pouquinho da analgesia de parto, né, que ela pode ser feita, mas tem que ter uma dilatação mínima, pelo menos uns 6 a 8 centímetros. Se tiver pouca dilatação, não vai progredir corretamente o nenenzinho. E às vezes a anestesia pode, em algumas situações, aumentar a instrumentalização. O que seria? Na próxima imagem a gente vai ver um fórceps, né? Isso é uma aplicação do fórceps. O fórceps é um instrumento que foi criado no século XVII, né? Em que muitas mulheres morriam, né, no parto, que não conseguiam nascer o nenenzinho. Então o fórceps foi criado, né, para que se tirasse o nenenzinho. É um instrumento que deve ser aplicado corretamente em situações, né. Eu passei muito fórceps na minha vida, e isso faz com que o nenenzinho tenha uma pega boa, pode ter machucar um pouquinho o rosto do nenenzinho, ou se não tiver experiência, quem coloca pode ter um trauma maior, mas faz com que essa pessoa tenha uma vida melhor. E o fórceps não causa traumas muito grandes, porque eu nasci de fórceps e até hoje eu estou tranquilo, não me considero um louco ainda, né? Na imagem seguinte a gente pode ver um nenenzinho nascendo, certo? Bom, nasceu o nosso nenenzinho, mas o nenenzinho não nasceu, a mãe não quer um parto normal. O que é uma cesariana? Cesariana é um procedimento cirúrgico, né, que se faz para se tirar o nenenzinho. É o que mais se faz aqui em Videira, Por quê? Algumas mulheres querem, a maioria das mulheres querem cesariana, tem medo do parto, não querem parto normal, e elas optam por cesariana. Então a cesariana, nós temos indicações fetais bem sérias, né? Ou seja, às vezes nós temos um feto que está num chamado estado não tranquilizador, hoje em dia que se chama não tranquilizador, que tem um sofrimento fetal, alguma complicação. Nós devemos fazer essa cesárea. Apresentações não cefálicas, que não nem de cabeça para baixo. Esse nenenzinho às vezes entra com o ombro, entra pélvico. Essa é a indicação de cesariana, certo? O pélvico até é uma indicação relativa hoje, mas um parto pélvico com uma cabeça derradeira que tranca a cabeça é muito complicado. Eu, particularmente, na minha vivência, se apresentar um parto pélvico, eu peço para procurar outro colega. Cesariana a gente faz, porque o risco é muito grande para a gestante e para nós médicos, né? Anomalias fetais, também indicações de fazer um parto. Por exemplo, tem paciente minha que tem um problema cardíaco, o nenenzinho agora vai ter que nascer um nenenzinho em outra cidade, porque ela vai ter que nascer, vai ter que ir para uma UTI, para uma cirurgia rápida, né? Nenenzinhos com hidrocefalia, cabeça cheia de líquido, isso faz com que muito grande a cabeça não vai passar no canal de parto. Prolapso de cordão, às vezes, em vez de sair o nenenzinho, a cabeça, vai sair o cordão umbilical. Isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade. Gêmeos unidos, né? Gêmeos, uma vez, uma indicação de cesariana, a não ser que tenha as posições que eles não estão corretas, em que pode nascer um e trancar a cabeça do outro e pode ficar preso. Indicação materna, o que é mãe? Porque às vezes indicação materna, obstrução do canal de parto, pode ter um tumor, alguma coisa, uma bacia que não é boa. Cesárea prévia, às vezes pode ter parto normal, depois cesárea pode tentar um parto normal. Mas às vezes a paciente teve uma gravidez, foi até dilatação, foi a 6 centímetros, não nasceu na primeira, na segunda é difícil nascer, ela pode ter uma pelve estreita, então nós temos que analisar a pelve. Se a pelve não é uma pelve interessante, pode fazer com que tenhamos que fazer uma cesariana. Paciente que tem uma cirurgia uterina prévia, miomas e assim por diante. Paciente que tem lesões graves do assoalho pélvico, a bexiga é muito caída, não consegue nascer um nenenzinho. E assim por diante. Na imagem anterior a gente vê como é que é feito eu não trouxe nenhum vídeo, mas só algumas imagens, a gente faz uma incisão ali, na pele, né, abre o útero e com a mão nós retiramos o nenenzinho. E na imagem seguinte a gente vê ele nascendo bem faceiro, bem feliz ali, o nosso nenenzinho, certo? Então isso é uma cesariana. A cesariana tem complicações, pode ter hematoma, pode ser um risco maior de infecção, ela pode levar a dor um pouco mais demorada a recuperação, porém, hoje em dia, com nossas técnicas novas, fios novos, materiais novos, a gente vê que cada vez é muito menos dor na cesariana. Então a escolha é da paciente. Eu sempre digo,
Qual é o melhor parto, doutor Carlos? A escolha é tua. Quer fazer parto normal? Faz parto normal. Quer fazer cesariana? Faz cesariana. Agora, se eu digo, vai ser complicado o teu parto, a gente orienta uma cesariana, indica uma cesariana. Porque a gente não, hoje em dia não devemos correr muito risco, né? A gente tem muitas situações conflitantes e às vezes com o parto, quando complica, é difícil, né? Então, às vezes, a gente indica o paciente uma cesariana para que não aconteça isso aí. E o último tema que eu quero falar para vocês, do Covid, né? Então, nós estamos com uma pandemia, nossa cidade está com muitos casos, né? Hoje faleceu um grande amigo meu de Covid, então há bastante casos assim. Então, qual é a via do paciente com gestante com Covid? Pode tratar? Pode, tem que tratar a Covid, com um tratamento multidisciplinar com o seu obstetra, com o clínico, e também qual é a via de parto preferencial? Está com Covid a gestante. Parto vaginal é a preferencial. Porém, em casos selecionados, em pacientes graves, em pacientes que estão com problemas circulatórios graves, com problemas respiratórios graves, se faz uma cesariana, né? A paciente está entubada, faz cesariana. Infelizmente, até domingo passado, nós perdemos no Brasil 25 gestantes grávidas por Covid. Então, vejam o quanto isso é triste, né, pessoal? 25 gestantes. Já tivemos gestantes com Covid no nosso consultório, temos gestantes que trataram, melhoraram, outras só acompanharam e assim por diante. Então, a gente segue as orientações de isolamento social e assim por diante. Então, eu vou agora deixar abertas as perguntas com a Bruna aqui para nós continuarmos o nosso bate-papo. Quando que eu devo escolher algum tipo de parto? Desculpa, quando? Quando eu devo escolher o tipo de parto que eu quero? Bom, não existe um momento de escolha do seu parto. O parto, tu pode escolher até a última hora. Uma vez no trabalho é parto, no trabalho faz aquela parto normal, desistiu, quero cesariana, faz cesariana, assim por diante, né? Isso é uma liberdade que eu tenho com as minhas gestantes, elas escolherem o seu tipo de parto. Quer ter parto normal, vai lá, desistiu, tranquilo. Quer cesárea, faz parto normal, assim por diante, até o último momento. Isso na rede, não na rede pública, estava falando da rede privada. A rede privada tem algumas normas do Ministério da Saúde, assim por diante, que eles devem seguir protocolos, né? Quando que eu sei, como que eu sei que eu tô com contração? Bem, contrações. O que é contração? São dores, né? Então a gente diz, contrações, a barriga vai ficar dura, né? Vai ter umas contrações, as de treinamento elas ficam duras e logo passam. Mas aquelas dores de suar o bigode, como a gente diz, a gente brinca, né? Que são dores fortes, como se fosse uma dor de barriga, uma diarreia muito forte, que dura em torno de 30, 40 segundos, isso é uma contração efetiva. Então, ela tendo contrações de 30, 40, 50 segundos, tendo 3 a 4 em 5 minutos, está em trabalho de parto já franco, né? Então, essa paciente já deve procurar um atendimento médico. Então, as contrações, às vezes, anteriores ao nascimento, como falamos, contrações de treinamento, de braço no X, são contrações que dão e passam. É uma cólica, uma dor de barriga mais forte. Quanto tempo de resguardo é preciso depois do parto? Bem, nós temos chamado puerpério, né? O puerpério dura em torno de 40 dias, né? Então, é um termo que existe, são 40 dias de puerpério de cuidado. Então, a gestante, que tem parto normal, ela se recupera bem mais rápido, né? Então, em torno de 40 dias já está bem. A de cesariana também já está bem em 40 dias. Tudo depende da capacidade que cada um tem de responder à dor. O meu limiar de dor é diferente do teu. E assim por diante. O homem, se fosse um parto normal, já acharia muito difícil, eu não aguentaria, né? Porque geralmente um pouco dói mais. O homem já é um pouco bem mais fraco para suportar a dor. Mas geralmente em torno de 40 dias. Ou seja, nesses 40 dias não ocorre ainda a ovulação, nós sabemos, vai ocorrer só depois de 50 dias. Já diminui o sangramento, tenta parar o sangramento. No parto normal costuma sangrar um pouco mais, são chamados lóquios, né? Que vai sangrar em torno desses 40 dias, que ele aumenta, diminui. Cesariana também é a mesma coisa. Parto normal, às vezes se tem uma laceração, que tem que fazer uma sutura, que seria o quê? Às vezes, com não fazer uma epis, às vezes pode ter laceração no canal de parto, né? Então pode ser uma laceração simples, mais graves, que pega intestino, que são mais complexas, né? Então nós temos que, talvez, suturar, fechar esses planos, assim, então a paciente demora um pouco mais para melhorar, vai ter os seus pontos, vão cair sozinha, assim por diante. Aquela tem que fazer epísio também, tem que esperar, em torno de 10 dias os pontos se absorvem e já caem. E a cesariana também, em torno de 10 dias tiramos os pontos, né? Mas 40 dias a paciente vem já para o consultório, já está bem, já orientamos a anticoncepção e assim por diante. A não ser, como a gente tem feito muito agora, já fazer anticoncepção no momento do parto. Nós estamos colocando
eu tenho colocado bastante DIU, bastante Mirena, bastante Cailena, já no momento da cesariana, né? Que isso faz com que eu não precise colocar depois, já sai com anticoncepção. No parto normal também é possível já colocar um DIU, Mirena e assim por diante. Quanto tempo dura o trabalho de parto? Bom, se você for ler blogs, né, tem blogs de 30 horas de trabalho de parto, né? De pessoas que esperam 30 horas. Mas nós seguimos recomendações da Febrasco, que é a Federação de Ginecologia do Brasil, onde a minha palestra, a minha live se baseou, onde temos evidências científicas, o que eu falei que não tem nada sem evidências científicas, e isso em torno de 12 horas, de 12 a 14 horas o trabalho de parto, com dor de 5 e 5 minutos, né? Acima disso, aumenta já muito o sofrimento materno, o risco materno, assim por diante. Normalmente, numa primigesta, o primeiro filho em torno de 8 horas, e aquela segundo filho em torno de 5 a 6 horas para ter o seu parto. É muito, depende de cada um, né? Como eu falei, se vai muito cedo na maternidade, demora mais. Se fica mais em casa aguardando, é mais rápido, certo? Mas em torno de 12 horas, não mais que isso. A gente não costuma até por uma certa exaustão materna, né? Então, assim por diante, a gente tem muito cuidado. Importante nesse momento falar do parceiro, do marido, do pai. Se o pai puder estar junto, não tem pai, não tem marido, a mãe, a irmã, alguém junto com a gestante. É permitido um acompanhante do parto, uma pessoa, talvez com o Covid, agora tivemos uma época que nós tivemos sem acompanhante, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, mas tem um acompanhante nesse parto para ajudar a gestante a fazer uma massagem, ajudar num banho, ajudar na bola, a dar o conforto necessário para essa gestante em trabalho de parto. E se eu tiver um trabalho de parto difícil, o meu bebê pode nascer com problema, ter algum problema depois? Isso, hoje uma paciente no consultório foi muito interessante. Ela perguntou, doutor, mas o nenê tem uma circular de cordão, que é parto normal, não é indicação de cesariana, então tudo bem, pode ter parto normal, mas tu garante não. Se você for num profissional que garante alguma coisa, algum médico, fala para todo mundo. Tu vai no médico, eu te garanto o resultado, dê tchau e vai embora. Tá? Porque não podemos garantir nada. A medicina não é matemática. Né? Nós temos partos que estão indo bem, complicam no final. Tem nenê que pode ter sequelas graves, não vou te mentir. Tá? Não posso garantir que não vai ter. Porém, se tu acompanhar o trabalho de parto, muitas vezes tu vai ver que tu vai ter que, em muitas situações, intervir. Intervir ou com alguma manobra obstétrica ou com uma cesariana para evitar que tenha complicações. Por exemplo, a gente vê muita coisa que assusta hoje em dia. Mecônio. Mecônio é sofrimento fetal. Você nem fez cocô na barriga. Quantos e quantos nenês a gente já viu ir para UTI com cocô na barriga? Muitos, eu já vi muito. São 25 anos de formado hoje, eu tenho mais 2 anos de obstetrícia da tempo de faculdade que eu fazia plantão, tenho 27 anos de obstetrícia. Isso assusta. E me assusta muito ver mulheres que nasceu embebido no mecônio. Isso não existe, mecônio é sofrimento fetal, ficou na barriga. Pode aspirar e pode morrer esse nenê. Pode ter sequelas graves. Então isso é uma indicação, então tem muito cuidado com isso. Então a gente tem muito cuidado com o que se escreve, muito blog, que não tem muito conhecimento científico. Nós temos que ter uma base científica em tudo. Se tu não tiver, o achismo não é legal. O bebê pode se enforcar com o cordão umbilical na hora do parto ou antes do parto? É uma situação muito rara, Bruna, tá? Assim, os trabalhos te falam que é muito difícil acontecer isso, tá? Eu vi só uma vez acontecer isso com uma paciente. Talvez eu nunca mais veja, porque é uma situação muito difícil acontecer, muito rara. Porque às vezes no trabalho de parto, tem uma circular de cordão, uma ou duas, quando vai nascendo nenenzinho, já começa a ter uma desaceleração dos batimentos, chamadas DIP, né, que nós temos assim. Essas desacelerações já abrem um alerta. Nós temos 3 tipos de aceleração que nós acompanhamos, e isso faz com que nós tenhamos que intervir. Aí tem que nascer, fazer uma cesárea, o que pode complicar, seria o enforcar, né, no nenenzinho. Mas normalmente não nasce com circular e assim por diante. Dentro da barriga é muito difícil. Nós temos um nenenzinho que faz um nó verdadeiro de cordão, é muito legal. Eu acho bacana porque quando são pequenininhos eles se enrolam e fazem um nó no cordão umbilical. Mas a natureza é tão sábia que o cordão umbilical tem um gel. E esse gel não faz com que esse cordão, você não consegue fazer o cordão ficar fixo, sabe? Então o cordão sempre se desfaz para manter a circulação fetal. E se eu tiver em trabalho de parto prematuro, o que eu faço? Eu fico em casa, eu procuro um médico, qual a maior preocupação, assim? Bom, a prematuridade, nós consideramos abaixo de 36 semanas, né?
E isso deve procurar seu obstetra o quanto mais rápido possível. Porque nós sabemos, quanto menor o peso fetal desse nenê, maiores são as complicações. Tanto que esse nenenzinho tem para UTI, e UTI, você sabe que o nenenzinho, às vezes nasce com 600 gramas, um nenenzinho sobrevive. Com 1 quilo, sobrevive em alguns casos, mas nem todos. Né? Então, quanto menor, a taxa de sobrevivência é menor. Os riscos de infecções são maiores na UTI, as complicações são maiores desse nenenzinho, né? Então, se está em trabalho de parto prematuro, tem que procurar o seu obstetra, certo? Daí vai ser medicada, vai ver o caso que precisa se fazer ou não, você vai ter que nascer. Às vezes temos que tirar nenenzinho muito prematuro. Tem que indicar tirar com 30 semanas, 31 semanas. Mas é uma coisa planejada. Agora, trabalho para prematuro, tem que procurar o seu obstetra, procurar o atendimento médico para tentar sedar esse trabalho de parto, para tratar. Geralmente, a maior causa de trabalho de parto prematuro é a infecção urinária, certo? Que é muito comum na grávida. Tá? É o que causa mais trabalho para prematuro no dia a dia. O senhor falou ali que às vezes tem que tirar o bebezinho com 30, 31 semanas. Por quê? Que causas? Existem algumas situações com o nenenzinho com malformação que não está num estado bom. Porque o que a obstetrícia nos dá hoje? Com o advento da sonografia, da Doppler, principalmente do Doppler, né? Os exames mais modernos, conseguimos ter um nenenzinho um pouco mais na mão, né? Então a gente vai mantendo esse nenenzinho, é um jogo de manter, fica ou não fica, fica ou não fica. Então quando altera alguns exames, ou tem uma patologia mais grave, aí vou ter que intervir. Não é comum isso, né? Mas são situações mais complexas. Por exemplo, você tem nenenzinho com malformações cardíacas, que o nenenzinho começa a sofrer muito, vai ter que nascer esse nenê, certo? Ou uma paciente tem uma infecção mais grave, vai ter que nascer esse nenê. Se eu decidir pela cesárea, quando eu devo marcar ela? Que semana da minha gestação? Pela Febrasgo é 39 semanas, certo? Às vezes marcamos um pouco antes, se a paciente tem 2, 3 cesáreas, a gente tem que ver, o neném é muito grande, alguma situação. 39 semanas já nós temos o direito da paciente de marcar a sua cesariana, certo? Ela é marcada, aqui em Videira nós trabalhamos para operar às 7 da manhã, né? Então a gente marca, o paciente chega às 6 horas da manhã no hospital, em jejum, orientamos direitinho. Ela faz a cesárea num dia, nós fizemos 24 horas internada, como parto normal, 24 horas. 24 horas ela vai para casa, se estiver tudo bem, o nenenzinho já bem, vai para casa. Em relação ao trabalho de parto, a gente sabe que tem diferenças entre os tipos de contração, né? A verdadeira, que a gente diz, e a contração de treinamento. Como que eu sei qual que é uma e qual que é a outra? Além do tempo de gestação. Porque se tu entra em trabalho de parto, as contrações não param. A de treinamento, elas tem uma contração agora, daqui a 1 hora tem outra. Mas a de trabalho de parto, elas ficam frequentes, certo? E daí elas começam isso aí.